Nós podemos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler os pares e a congregação lê os versículos ímpares. Atos 2, 14 a 24. Vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém, pela leitura da sua palavra. Irmãos, esse que nós lemos, Atos 2, 14, 24, né? Ali é quando Deus está derramando o Espírito dele sobre a igreja. A igreja, né? Ela estava precisando de um avivamento. Ali era o começo da igreja, quando a igreja estava começando. A 51ª Assembleia Geral da USB, o tema dela foi Reavivados para uma grande colheita, né? Ou seja, para que as igrejas, todas as igrejas, estejam sendo reavivadas, estejam com, quer dizer, avivar, né? Avivar quer dizer dar vida, né? Ou seja, a igreja, com o tempo, ela vai, né? Então, para reanimar, dar vida à igreja, né? Então, essa assembleia, o tema era reavivados para uma grande colheita, ou seja, foi quando houve aquele plano decenal, né, de 1000 igrejas em 10 anos. Nós abrimos 1000 igrejas em 10 anos, ou 10 igrejas por ano, né, 100 igrejas por ano, 1000 igrejas em 10 anos. Por que isso? Para poder a igreja começar a trabalhar, né, a igreja começar a se movimentar, porque com o tempo nós vamos diminuindo o ritmo. E isso aí foi um jeito de impulsionar a igreja. A igreja, ela tem a missão de evangelizar. A igreja é que vai evangelizar. Essa é uma ordem de Jesus. A igreja tem a missão de discipular, mas principalmente evangelizar, discipular, mas principalmente de testemunhar o nascer de novo. Nós temos que testemunhar isso, que o mundo tem que ver o nascer de novo em nós, né? Nós é que temos que mostrar isso. Em Atos 2:47 fala exatamente sobre isso. 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão
o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja, ela tem que ter a simpatia de todo o povo, né? Não a simpatia do povo da igreja, a simpatia dos vizinhos, de quem passa na rua. Tem que ver em nós, né, o nascer de novo e ver a simpatia, a nós, né? Nós temos que mostrar isso para o mundo. E eles, lá no início da igreja, em Atos, diz assim, louvando a Deus e com a simpatia de todo o povo. Todo o povo estava vendo, né, a igreja que estava começando, o começo da igreja. E a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O avivamento, ele é necessário na igreja. Não a igreja avivada como nós vemos aí, não. O avivamento espiritual, né? Ele é necessário e o avivamento traz expansão, crescimento da igreja. Jesus, quando ele disse assim, ó, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo, da terra, né? É o que nós que não deveríamos ficar só ali preso nas quatro paredes. A igreja tinha que se expandir, ela tinha que crescer. E esse que é o que Deus quer de nós, que nós possamos testemunhar, né, do nascer de novo, e vai ser através do avivamento espiritual. O avivamento, como eu disse, traz expansão, crescimento. O avivamento também traz o poder de testemunhar. A igreja, ela recebe a unção para pregar as boas novas. Com o avivamento, né? Em Isaías 61, de 1 a 3, diz assim, o Senhor nos ungiu para pregar boas novas, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados. A pessoa está presa. Quanta gente nós vemos preso, andando na rua, mas presos em cadeias. O Senhor Jesus veio para dar liberdade, né? Ele veio para trazer liberdade. Mas quem que vai levar essa liberdade a esse povo que está lá fora, algemado? É a igreja. É a igreja, através do avivamento, daquela vontade de querer trabalhar, de fazer mais, de lutar mais. A palavra eclésia é comunidade dos santos. A igreja, ela foi gerada para sair como eu disse, das quatro paredes, né? Porque a gente fica assim, só a gente vê a igreja, ouve a pregação e vai para casa. Vê a igreja, ouve, né? Participa da reunião e vai para casa. A igreja, ela também tem que sair para falar também, porque aí a gente fica só ouvindo e nunca passa. Nós temos que ir para o mundo passar, né, a palavra de Deus, né? Como vai crer se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem vá lá? Alguém tem que ir, né? O apóstolo Paulo falou isso, está lá. Então a igreja, ela vai, a finalidade do avivamento, né, não é para o crescimento pessoal, como nós estamos falando do avivamento, mas sim é um crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. O avivamento, ele vem para o corpo de Cristo. Quando a igreja, né, ela cresce, ela trabalha mais. E esse avivamento, a igreja começa a pregar, vai levar liberdade, como eu havia dito, vai lá fora levar liberdade, vai levar cura aos quebrantados de coração, vai libertar aqueles algemados. Tanta gente hoje que está presa, está solto andando, mas na verdade estão presos, espiritualmente presos em cadeias. E quem vai levar isso? É a igreja. E principalmente o avivamento, ele pode transformar vidas, pode transformar ambientes, né? Como aqui em Ezequiel 47, de 7 a 9, fala sobre as águas purificadoras. As águas saem do trono de Deus, por onde ela passa,
ela traz vida. Tem um cântico, né, que eu acho muito bonito, eu até queria cantar ele, mas eu também não sei ele todo, então eu não vou começar, porque, assim, por onde o rio passar, as águas vão transformar. O avivamento, por onde ele passa, ele traz transformação de vida, transformação de ambiente, né? E por onde essas águas passam, a água do avivamento, ela transforma pessoas, transforma vidas, transforma tudo. Agora, qual seria a chave para esse avivamento? A chave para esse avivamento seria, primeiro, oração. Primeiro, oração. Nós podemos ver lá em Colossenses 4, 2 e 3. Eu vou ler. Oração é poder. 2 e 3. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, as chaves para o avivamento está na oração e também está na palavra. Na palavra. Nós podemos ver aqui no Salmo 19, 7. Diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a chave para esse avivamento, né, é a oração e a palavra. É oração e palavra. Com oração e palavra, aí nós temos mais crescimento na igreja, que é a expansão, como eu havia dito. A igreja cresce, e aí ela vai até Samaria, vai até os confins da terra. O avivamento vem com oração e palavra. Aí sim tem crescimento, tem expansão da igreja, e nós vamos até os confins da terra. Estou falando nós, é o povo de Deus em geral, porque na verdade nós já temos bastante parcerias, né? A Nigéria é bem longe, no Rio Grande do Sul, Muriaé. Então nós estamos fazendo, essa palavra é que todos, né, a igreja no geral tem que fazer isso, tem que ter um avivamento, um verdadeiro avivamento, para que tenha crescimento e para que possamos ir até os confins da terra. Com oração e palavra, nós temos mais comunhão com Deus e com os irmãos, né? Com oração e com palavra. O avivamento vai trazer isso, mais comunhão com Deus e mais comunhão com os irmãos. Com oração e palavra, tem mais união, nós vamos estar mais unidos, nós vamos estar, como a Bíblia diz, chorar com os que choram e sorrir, fazer festa com os que estão em festa, né? Com oração e com a palavra. Com oração e palavra também tem mais presença de Deus na vida da igreja, né? Com avivamento, a oração, a palavra, vai ter mais a presença de Deus. Deus vai estar falando mais à igreja. O apóstolo Pedro, essa que nós lemos, o Atos 2, Pedro está fazendo uma oração, né? E ali, nessa oração, a oração, a pregação, que ele está mostrando um Cristo que ele pregava. Ele falava de Cristo, mas naquela hora ele pede a palavra e começa a falar do que ele crê, no Cristo que ele cria, que ele estava falando. Aí Pedro, ele começa, no primeiro ele diz assim, fala sobre o Jesus histórico. Ele está dizendo, Jesus nasceu, Jesus viveu, realizou milagres, ensinou, ele foi um discipulador. Está no versículo 22, 14, 22. Depois ele diz assim, fala sobre um Cristo que foi crucificado por nós. Pedro ele confronta os ouvintes.
Ele diz assim: vocês com a ajuda de homens perversos, aí está falando já com o povo ali, que estava ouvindo a pregação dele. Diz assim: vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram na cruz. Ali ele estava confrontando o povo. Está no versículo 23. Em terceiro lugar, ele fala de Cristo, fala sobre um Cristo ressuscitado. Ou seja, aqueles dois que caminhavam no caminho de Emaús, dizem: o nosso Senhor, ele ia fazer isso, mas mataram ele, ele morreu. Jesus estava caminhando com eles, aí ele morreu, tal. Pedro está falando aqui de um Cristo ressuscitado, porque na verdade Jesus ressuscitou. Então Pedro confronta os ouvintes e fala sobre um Cristo que ressuscitou, né? Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, e nós somos testemunha disso. Pedro falando para todo mundo. Então, Jesus ali, Deus quebrou os grilhões da morte. Jesus estava morto e Deus o ressuscitou. E em quarto lugar, a pregação de Pedro, ele fala sobre o Messias prometido. E havia um Messias que era prometido, e era aquele Cristo que ele estava pregando. Aquele Cristo que estava pregando era o Messias que havia sido prometido. Que todo Israel fique certo disto: este Jesus que em vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro estava falando para eles: vocês crucificaram o nosso Senhor e o nosso Cristo, né? Mas Deus o ressuscitou. Em quinto lugar, aí ele fala sobre arrependimento e fé. A palavra arrependimento é um termo militar que significa dar meia volta, ou seja, dar última forma também. Ou seja, a pessoa está indo, ele se arrepende, ele volta. A pessoa está roubando, ele se arrepende, ele para de roubar. A pessoa está matando, está traficando, né? Está destruindo famílias. Quando ele se arrepende, ele se converte, ele para tudo isso, ele volta. Arrependimento é um termo militar, ou seja, última forma. Ou seja, fulano faz isso, aí quando ele vai fazer a última forma, ele volta, né? Ele não vai fazer isso porque mudou. Arrependimento é isso. Tudo que você fazia antes, quando se arrepende, você dá a última forma, você volta atrás. E Pedro fala sobre arrependimento e fé. E ele diz assim: os homens a que Pedro falava haviam recusado a aceitar Jesus como Senhor Messias e participaram passivamente da sua execução. Na verdade, quando Jesus foi crucificado, eles estavam ali. Eles talvez não estivessem lá crucificando, né? Não estivessem lá colocando aquela coroa de espinho em Jesus, mas eles estavam ali também quieto e não falando nada. Ou seja, quando a gente assiste uma coisa e fica assim, passivo diante daquilo, na verdade nós também estamos participando passivamente, mas estamos. E Pedro diz assim: vocês participaram passivamente da morte do nosso Senhor. E aquilo tocou naqueles homens, e eles se arrependeram de verdade, de coração. Após o discurso do apóstolo Pedro, os que aceitaram a mensagem foram batizados, imediatamente foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. E após a pregação, quando Pedro termina a pregação, né, ele diz o seguinte: os homens viram para Pedro e dizem assim: que faremos? Ou seja, eles estavam tão assim, como vou dizer, estavam apavorados do que eles haviam feito. Ou seja, quando a gente faz uma coisa errada, né? E a gente, aqui ó, o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, aí que eles viram o que eles estavam fazendo, né? E falaram: que faremos, né? Ou seja, como eles estavam errados e eles estavam cegos. Na verdade, eles estavam cegos. E quando eles ouvem aquela pregação, né? Porque ali foi uma chamada mesmo, a atenção, e eles acordaram e falaram: irmãos, que faremos? Perguntou a Pedro, porque realmente
eles estavam arrependidos. Realmente, eles se batizaram, e naquele dia a igreja estava começando, era o começo da igreja, em Atos 2, e ali a igreja foi 3.000 batizados só naquele dia. A gente vê o avivamento espiritual, onde diz, como foi lido, né? Derramarei o meu espírito. Deus derramou o espírito dele naquele povo. Que Deus possa estar derramando sobre a nossa igreja, sobre todo o povo dele, pela face da terra, para que nós possamos mudar esse mundo tão mau, esse mundo tão tenebroso que nós vemos pela frente. Que aquela pergunta, né, que aqueles homens fizeram a Pedro e aos apóstolos, que nós, da igreja de Niterói, possamos fazer também, né? Venhamos fazer essa pergunta, que faremos, né? Nós possamos perguntar a nós mesmos o que nós podemos fazer, né, para colaborar mais com o pastor Zé Carlos, né, para ajudar mais a ele, né? O que nós podemos fazer, né? Que faremos? Essa é a nossa pergunta, seria a pergunta de hoje, para cada um, né, guardar. O que faremos, irmãos? Amém.